Olá, bem-vindos à oficina de astronomia 444. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e coordeno o programa desde a sua fundação em 1997. Acompanhe os conteúdos que estão sendo disponibilizados regularmente lá no nosso site portal Ciência e Cosmos, redeomegacentauri.org. Eu estudo astronomia desde 1973. Venha explorar o universo comigo. Há mais de 70 anos, um cientista norte-americano de origem italiana, Enrico Fermi, formulou uma das questões mais enigmáticas da astrobiologia até hoje. Onde estão eles? Estará conosco hoje o professor Roberto André dos Santos, biólogo, vice-presidente da Rede Ômega Centauri, um admirador da natureza, fascinado pelos mecanismos que regem o nosso universo. Essa palestra, que constitui a oficina de hoje, é uma reedição de uma palestra histórica que foi pronunciada no início dos anos 1980, lá em Porto Alegre, numa reunião da Sociedade Astronômica Rio-Grandense. Aproveitem. Mencionarei 12 letras do alfabeto e pedirei que vocês tentem adivinhar qual será a próxima. Atenção. A, B, C, E, F, G, I, J, K, M, N, O. Se conseguiram adivinhar que a próxima letra é a letra Q, é porque conseguiram inferir o algoritmo que foi usado. É um algoritmo matemático simples e vocês deduziram a partir da sua lógica. Bem, vamos ver que o universo é uma grande rede de algoritmos intercruzados, interrelacionados. O grande algoritmo dos algoritmos é o Big Bang. Sabemos hoje que há 14 bilhões de anos, toda a matéria e toda a energia do universo estavam concentradas num ponto de tamanho zero, infinitamente denso. Edwin Hubble, na década de 1920, descobriu que as galáxias estavam se afastando, que o universo estava se expandindo. Na década de 1960, foi descoberto que, por Penzias e Wilson, que havia um resíduo de radiação no fundo do espaço, um resíduo térmico, de 3 graus Celsius, ou 3 graus Kelvin. Então, a temperatura no fundo do espaço, entre uma galáxia e outra, ela não é o zero absoluto, menos 273 graus Celsius, mas apenas menos 270 graus Celsius, existindo um resíduo de 3 graus, um resíduo térmico da grande explosão. Associadas essas duas ideias, chegou-se à conclusão de que toda a matéria do universo estava concentrada num ponto há 14 bilhões de anos, num momento em que não existia nem o tempo, nem o espaço, nem a matéria. Esse ponto se instabilizou e iniciou a contagem do tempo e a formação do universo. Então, primeiro foi a física. O diagrama Hertzsprung-Russell, ele sintetiza a vida evolutiva das estrelas, de 90% das estrelas do universo, que estão contidas
no que é chamado de sequência principal. Então, a partir do seu nascimento, a partir de uma nebulosa de gás, no momento em que a estrela é mais quente, iniciando como uma estrela azul, ela vai, ao longo dos milhões ou bilhões de anos, dependendo da sua massa, transitando pela sequência principal, até transformar-se numa estrela vermelha. Algumas exceções são estrelas que se afastam da sequência principal. Quando a estrela, pelo seu nascimento, pelas suas características, se afasta da sequência principal, ela tem um final brutal e explosivo. Ela foge da curva. Observaremos que essa curva sinuosa aparece muitas vezes nos algoritmos do universo. Inclusive, o astrônomo e matemático Simon Newcomb, um amigo pessoal do imperador Pedro II, quando trabalhava no Observatório Naval de Washington, o USNO, ele descobriu que essa curva persistente aparece em qualquer distribuição grande de dados, do que quer que seja medido, seja a massa das estrelas de uma galáxia, a massa de diferentes galáxias, os resultados de uma eleição. Quando os dados numéricos são ordenados pelo seu último dígito, a distribuição sempre repete essa curva. Mas é assunto para uma outra oficina. A partir de que as estrelas explodem no final das suas vidas, em segundo veio a química. Formaram-se os elementos químicos. Primeiramente, no princípio, era o hidrogênio. A partir do hidrogênio, forma-se o hélio. A partir do hélio, forma-se o carbono. E assim vão se formando os elementos da tabela periódica de Mendeleev. Podemos afirmar que, se no espaço alguma civilização desenvolveu técnica, tecnologia e conhecimento suficiente, necessariamente terá esbarrado na tabela periódica de Mendeleev, com esse mesmo formato, com essa mesma disposição, com essa mesma ordem e com os mesmos valores. Porque esse é o alfabeto do universo. É um outro algoritmo do universo. A partir do surgimento dos elementos mais pesados nas estrelas morredouras e quando da sua explosão em supernovas, o universo foi, digamos, contaminado pelos elementos químicos que, caindo dentro de outras nebulosas de gás, deram origem a outras estrelas com seus sistemas planetários. Alguns desses elementos são extremamente prevalentes pelo universo, como o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo. Esses elementos são a chave do surgimento de um outro fenômeno que parece também ser prevalente pelo universo, que é o fenômeno da vida. Na oficina 431, foi abordado o assunto da origem da vida. E a vida deve ter surgido inúmeras vezes, o universo parece estar coalhado dela. O sistema solar pode estar coalhado dela. Esse algoritmo é a árvore da vida, descoberta por Charles Darwin. Nesse algoritmo ele representou a seleção natural, a seleção ocorrendo a partir de um início comum, de um ponto inicial na origem da vida, e então se ramificando em diferentes formas, em diferentes
variedades, algumas desaparecendo, outras persistindo por mais tempo, dando origem a outras, adaptando-se ao seu ambiente. Aqui nós temos um outro algoritmo importante, a espiral, a helicoidal dupla do DNA. Essa estrutura atômica do DNA. Os átomos que formam o DNA, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, estão espalhados por todo o universo, dentro de nuvens de gás, dentro dos cometas, de asteroides. Então, conforme foi visto na oficina 431, no início da vida na Terra, cometas e asteroides caíam na Terra trazendo água e formando o oceano e polvilhando com esses elementos aquele oceano primitivo. E o modo como o DNA evoluiu, o modo como ele se diversificou, me faz pensar que o DNA seja um algoritmo universal e onde quer que surja vida no universo, ela surge a partir da espiral do DNA. Aqui ela surgiu inicialmente a partir de um RNA, que era uma espiral simples, que depois converteu-se numa espiral dupla de DNA. No seu revolucionário livro da década de 70, Richard Dawkins, em O Gene Egoísta, ele propôs mais que uma teoria hoje, uma solução para a questão da evolução. A unidade em que atua a seleção natural, a unidade em que a evolução conduz a essa diversificação, não é a espécie, nem o indivíduo. A unidade é o gene. Cada trecho de DNA constitui um gene e é capaz de codificar proteínas numa célula para executar uma determinada função. Dawkins salientou que o gene tem tanta necessidade e tanta resiliência em persistir e sobreviver que ele conduz à construção dos mais variados modelos capazes de transportá-lo e capazes de sobreviver numa determinada condição ambiental ou outra para fazer frente àquelas condições de maneira a perpetuá-lo, ele, DNA. Nessa mesma obra, Richard Dawkins também introduziu um outro conceito importante nesse mesmo livro, o conceito do meme, que já falaremos adiante. Temos aqui a representação de alguns grupos de organismos, vírus, protistas, mamíferos, anfíbios, plantas, quanto à quantidade de informação contida neles, no seu DNA. Inclusive, para os humanistas que acreditam que o homem é o píncaro da evolução, observamos que quem tem mais conteúdo de informação no seu DNA são os protistas, os protozoários, que com uma única célula são capazes de fazer todas as funções que um animal é capaz, inclusive, em muitos casos, o aprendizado. Observamos outra coisa curiosa. Novamente aparece aquela curva. Vejam. Aquela curva prevalente, a curva de Newcomb. Ao longo da evolução, foi crescendo a quantidade de informação em bytes contida no DNA para codificar mais funções. Importante salientar aqui
como está salientado na oficina 428 sobre evolução, que não existe progresso na evolução. Então, os mamíferos, eles não são superiores aos répteis, ou anfíbios, ou peixes. Em biologia, primitivo não significa inferior. Em biologia, primitivo significa anterior. E antes eu disse, primeiro foi a física, em segundo veio a química, em terceiro veio a biologia. Muitos físicos menosprezam a biologia por não a entenderem, porque a biologia, ela abrange a física e a química, e a biologia. Esse diagrama foi citado acho que eu não o trouxe. Foi citado no livro Os Dragões do Éden, de Carl Sagan, na década de 70, 77, se não me engano. Na verdade, esse diagrama apareceu pela primeira vez num artigo científico de Brittain e Davidson, na Scientific American, em 1969, num artigo sobre citologia, comparando as diferentes organelas de diferentes grupos. Nós temos aqui a quantidade de informação contida no DNA em diferentes grupos. O tempo aqui está de cabeça para baixo, com o passado lá em cima e vindo para o presente aqui embaixo, à esquerda. E aqui a quantidade de informação. Essa quantidade de informação está expressa numa escala logarítmica. Então nós temos aqui vírus, algas e outros organismos, até chegar nos répteis, e depois, para antropocentrizar a informação, conduzindo até o homem. Né? Então a quantidade de informação contida no DNA, uma quantidade de informação crescente ao longo da passagem do tempo. E nessa linha tracejada, nós temos a quantidade de informação em bytes contida no cérebro de alguns grupos de animais. Então passamos aqui pelos anfíbios e chegamos aqui nos répteis e mamíferos e conduz até os primatas, digamos. Observamos esse... Reparem que novamente aquela curva aparece aqui. Esse algoritmo é crucial, porque em determinado ponto a quantidade de informação contida no cérebro ultrapassa a quantidade de informação contida no DNA. Esse ponto em que as duas linhas se cruzam seria na Terra uns 220 milhões de anos atrás. Representa o surgimento da inteligência nessa linha evolutiva que conduz aos primatas e mamíferos. Porque há outros animais que estão em outras linhas evolutivas aqui não representadas, como artrópodos, insetos, moluscos, onde também ocorre o fenômeno da inteligência, mas estão em outras linhas evolutivas. Nessa linha evolutiva, acontece ali há cerca de 220 milhões de anos. Então, a partir dali, podemos dizer que os animais, a partir daquele ponto, mamíferos, répteis, aves e mamíferos, têm um conteúdo de informação cerebral maior e mais importante do que o conteúdo de informação no DNA. Muitas vezes se atribui o comportamento dos animais ao instinto, mas grande parte do comportamento dos animais é inteligência, é raciocínio, e grande parte do comportamento primata também é instinto. Assistiremos a seguir uma pequena cena de 2 minutos, colhida de um documentário maravilhoso do início da década de 1960,
Winged World, produzido pela National Geographic, um documentário sobre aves. E nessa cena, veremos um exemplo de inteligência. Veremos nessa cena a seguir raciocínio, julgamento, tirocínio, opção, memória, previsão do futuro, formulação de uma hipótese, solução de um problema. E não é do homem que estamos falando. Grande parte do comportamento animal é determinada por instinto, mas ocasionalmente existem sinais de algo mais. Em estado selvagem, existem circunstâncias em que as aves utilizam ferramentas, consideradas uma medida de inteligência do mundo animal. Jane e Hugo van Local-Goodall filmaram o abutre egípcio atacando ovos de um ninho de avestruz abandonado. Incapaz de quebrar a casca com seu bico, encontra uma pedra e a utiliza como um projétil. Os homens só conseguem conjecturar sobre como essa incrível criatura aprendeu a utilizar uma ferramenta. Se, como quase todos acreditam, herdou de seus ancestrais, ainda permanece a pergunta: como os ancestrais aprenderam? Nessa cena, vimos como essa ave incrível solucionou esse problema. E é evidente que nós temos aqui uma tradição cultural, pois isso não é instinto, isso é aprendido. Ela aprendeu com os indivíduos mais velhos, foi aprendizado, então tem um componente de memória. E aqui nós temos um meme, que talvez nem todas as aves dessa espécie saibam fazer isso, porque não é instintivo, foi aprendido. Então nós temos aí a presença de um meme. O que é um meme? Em seu livro, O Gênio Egoísta, Dawkins definiu muito bem. Nós podemos imaginar que uma população de elefantes, por acaso, tenha um gene que lhes confira uma maior resistência à seca, à estiagem, do que uma outra população distante algumas dezenas de quilômetros. Então, pela seleção natural, a população A tende a ser beneficiada em relação à população B. Mas nós podemos imaginar uma outra situação, que nos elefantes é muito comum, que os elefantes vivem até 80 anos e são animais gregários e muito cooperativos. Então, uma população de elefantes pode conhecer um determinado laguinho numa beirada de uma região, num declive, que uma outra população desconhece. Então, esse é um conhecimento do aprendizado da sua vida, esse é um conhecimento cultural, esse é um meme. Ele será passado aos indivíduos seguintes da população. Ele será herdado, mas ele não será herdado através do DNA, porque ele não é instintivo, ele não está no DNA, ele vai ser herdado pela transmissão cultural dos indivíduos da espécie. Então isso é um meme, é uma informação que um grupo tem e que o outro não tem. A propósito, os elefantes têm o ser humano, o querido Homo sapiens, tem 120 bilhões de neurônios, além de outras células cerebrais. Os elefantes têm o triplo de neurônios. Os elefantes são capazes de, no cemitério coletivo,
onde eles vão morrer quando se sentem que estão próximos da morte, reconhecer os esqueletos dos diferentes indivíduos que eles conheceram. E, inclusive, nesse momento, já foi verificado que escorrem lágrimas e os elefantes soluçam. Nesse livro, quando os elefantes choram, When Elephants Weep, narra não apenas sobre elefantes, mas sobre vários exemplos de vários animais diferentes, situações onde o comportamento animal apresenta aspectos surpreendentes para os humanistas, aqueles que pensam que o homem é superior, que por acaso herdou o planeta de alguma divindade. Os elefantes são capazes de se comunicar por ultrassom com outros indivíduos a mais de 2 quilômetros de distância, inaudível ao ser humano. E os sons e as frases sonoras que eles transmitem nunca foram desvendados. A propósito, procurem no YouTube Painting Elephants, elefantes pintores, e encontrarão vídeos que lhes parecerão inacreditáveis sobre a capacidade dos elefantes de pintarem telas, segurando com a tromba um pincel, produzindo paisagens, imagens, coisa que os chimpanzés não conseguem fazer. Os polvos não são mamíferos. É uma pena que eles vivam tão pouco, 1 ano e meio. Os polvos têm 2.000 ventosas espalhadas pelos tentáculos e eles controlam cada uma independentemente. Imaginem controlar 2.000 dedos. 2/3 do sistema nervoso do polvo está espalhado pelos tentáculos. Então ele é um grande sistema nervoso gelatinoso e eles têm a capacidade de, com esse controle fino das suas ventosas, agarrarem, por exemplo, centenas de conchas vazias num conchal e formarem uma escultura como um monte de conchas para se disfarçarem de um predador ou aproximarem-se de uma presa sem serem vistos. Eles são capazes de, com os tentáculos, construírem 2 pernas e caminharem bipedalmente pelo fundo do oceano. Eles são capazes de interagir com um mergulhador humano que os visite com frequência, reconhecê-lo e permitir que ele toque o polvo, conforme aparece no belíssimo documentário Professor Polvo. Os polvos e os elefantes não têm um polegar opositor, mas têm tentáculos e uma probóscide. Os polvos e os elefantes poderiam ter construído uma civilização. Nos polvos, acho um pouco mais difícil, porque eles são animais solitários e vivem apenas 1 ano e meio, apesar de incrivelmente inteligentes. Mas os elefantes são gregários. Os elefantes poderiam ter construído uma civilização, mas é possível que os elefantes não estejam muito interessados em mandar naves para bisbilhotar a vida de outros planetas. A borboleta Heliconius erato é um animal que ocorre do México até o Uruguai. Ela é bastante comum na floresta tropical úmida. A larva se alimenta de folhas de maracujá, de mais de 200 espécies de maracujá. E absorve toxinas da folha do maracujá, tornando o adulto tóxico. Então ela apresenta essa coloração de alerta para indicar sua toxicidade.
Eu trabalhei com esses insetos no tempo da genética e criei uma população em viveiro durante 1 ano e meio. E nessa população, tinha plantas dentro do viveiro de tela. Os indivíduos se reproduziam ali dentro, eram todos marcados com uma caneta de retroprojetor, e eu observava o seu comportamento, e eles se reproduziam, colocavam ovos, as larvas se alimentavam das plantas de maracujá ali dentro, eclodiam, dando origem a novos indivíduos dentro da população. E um fato muito marcante dessa espécie é que elas se reúnem para dormir em conjunto, no que é chamado de dormitório comunal. Elas se reúnem para dormir no mesmo galho, reforçando a coloração de alerta. Se um pássaro come uma, não voltará a comer uma segunda. E eu fiz uma descoberta muito interessante nessa época, no viveiro. Ocasionalmente, íamos a ambientes naturais e capturávamos alguns indivíduos adultos. Se marcava, se colocava dentro de um envelopinho e larguei dezenas dentro do viveiro. E dezenas de indivíduos eclodiram dentro da população local do viveiro. E observei uma coisa muito interessante. O indivíduo eclodido dentro da população local, ativo ali do viveiro, da população do viveiro, herdeiro deles, demorava, medidos centenas, em média 4,0 dias até dormir pela primeira vez no dormitório comunal do viveiro. O indivíduo adulto capturado na natureza, em Viamão, em Osório, e solto dentro da população, demorou, em média, testados vários, 0,4 dia até dormir pela primeira vez no dormitório comunal do viveiro. O que indica que esse não é um comportamento herdado, não é instintivo, é um comportamento aprendido. Portanto, demora um tempo para a aprendizagem. O indivíduo tem que observar os outros mais velhos e ver como é que eles fazem, até descobrir que eles dormem no dormitório comunal. Qual a vantagem? É muita. Porque os indivíduos que dormem no dormitório comunal, de manhã cedo, quando o sol raiar e eles saírem com o grupo, saberão os memes que essa população tem. Onde é que tem um córrego, onde é que tem flores, elas alimentam-se principalmente de pólen, que é mais proteico que o néctar, então lhes dá uma longa sobrevivência. Capturamos um em Osório, certa vez, um indivíduo marcado, que havia sido capturado adulto e marcado 189 dias antes. Na Costa Rica, há relatos de indivíduos com 320 dias. Então, durante esse tempo, há muito o que aprender e transmitir aos mais jovens, através de um meme daquele grupo. Claro, as borboletas eu acho que dificilmente construiriam uma civilização técnica e não iriam explorar o espaço exterior. Apenas saliento que são animais muito inteligentes. Na minha opinião, são os dois invertebrados mais inteligentes, o polvo e Heliconius cerato. Os Yanomami da Serra do Curupira, entre Roraima e a Venezuela, e os bosquímanos do deserto do Kalahari, na Namíbia e arredores, são
populações que estão inseridas no seu meio, estão inseridas no seu ambiente, interagem com o ambiente da mesma forma que os elefantes, as borboletas Heliconius serrata, os polvos, o tigre, no que remanesce do seu ambiente natural. Inclusive, eles possuem memes, possuem uma cultura, eles possuem uma cultura, uma tradição cultural. Eles são capazes de transmitir não só pelo DNA para os seus sucessores as informações contidas no seu DNA, mas as informações contidas no seu cérebro e memes que uma população ou outra possua a respeito de recursos importantes do seu ambiente. Eles possuem uma cultura. Agora eu pergunto, o homem ocidental, a civilização dos 8 bilhões de seres humanos presentes no planeta, possui uma cultura? Qual é a cultura humana? E os desafio, pensem e lembrem e indiquem um conhecimento, um fato, qualquer, que todos os 8 bilhões de seres humanos tenham em comum, saibam em comum. Pensem num. Quem sabe usar um smartphone? Não. Fazer fogo com as mãos? Não, com certeza não. Quem sabe que os mamíferos são seres que reproduzem-se sexualmente? Não. Ou que a Terra é um planeta que orbita o Sol? Não. Não conseguirão citar um por um simples motivo. Não existe nenhum fato que todos os 8 bilhões de seres humanos compartilhem. Nenhum conhecimento, porque não existe uma cultura. Existem algumas culturas regionais, existem alguns fundamentos, existem algumas coisas que muitos compartilham, mas não todos. Porque ao longo da evolução humana, a espécie fragmentou-se tanto que esse conhecimento se diluiu. Hoje, a quantidade de conhecimento armazenado, que não é nem a quantidade de informações em bytes no DNA, nem a quantidade de informações em bytes do cérebro, mas a quantidade de informação armazenada em meios como estes, ou em meios digitais. A quantidade de informação armazenada atualmente, ela está na ordem de 1 iotabyte. 1 iotabyte é 10 na 12 terabytes. 1 terabyte é 10 na 12 bytes. 1 byte são 8 bits. Unidades binárias de 0 ou 1, sim ou não. Então, aqui nós íamos até a casa de 10 na 12, 10 na 13. 10 na 9 é 1 gigabyte. 10 na 12 é 1 terabyte. 1 iotabyte são 10 na 12 terabytes. Aqui a escala, como eu disse a vocês, ela está expressa de maneira logarítmica. Se ela estivesse expressa de maneira aritmética, o iotabyte ficaria alguns metros para fora dessa sala. Portanto, esse ponto que representa a espécie humana
não estaria localizado aqui, estaria localizado vários metros para fora dessa curva, teria fugido da curva, teria abandonado o algoritmo universal, abandonou. Por isso, o homem está mergulhado nesse caos, porque a quantidade de informação disponível, ela é gigantesca, mas ela não é compartilhada, ela está disponível. Ela está disponível, mas nem todos compartilham. Os Yanomamis e os Bosquímanos do Kalahari não desenvolveram a escrita. Não precisam dela. Curioso que os maias, os astecas, os incas, os egípcios, gregos, romanos, sumérios, babilônios, desenvolveram a escrita e suas civilizações fracassaram. Suas civilizações se destruíram. Para mencionar também o grande império do Zimbábue, cuja civilização fantástica, tecnologicamente avançada, destruiu, sumiu no século V, deixando apenas as ruínas. Quando os europeus encontraram as ruínas maravilhosamente erguidas, julgaram que alguma população branca estivesse andado por aí, porque os nativos seriam incapazes de ter feito aquilo, mas fizeram. Só que exauriram o ambiente, como fizeram maias, astecas, e destruíram o ambiente e sucumbiram. Populações de espécies inseridas no ambiente, como o elefante, ou o polvo, ou o Yanomami, manifestam no seu comportamento, na sua interação com o seu ambiente, uma grande gratidão em relação à natureza. Num artigo que escrevi para a Anistia Internacional, em 1992, eu coloquei que, diante da vida, assim, do fenômeno da vida, resta ao indivíduo manifestar uma de duas atitudes possíveis: a gratidão ou a arrogância. A gratidão de fazer parte da vida nesse planeta maravilhoso, ou a arrogância de achar que pertence a uma espécie superior que tem direito a fazer tudo, talvez pela interferência de alguma entidade sobrenatural, que lhe passou um testamento dando posse do planeta, e assim pode destruir com tudo. Bem, a arrogância, nós estamos vendo ao que ela tem nos levado, a que ponto a destruição dos ambientes. Eu não vou nem entrar no aquecimento global, a poluição, a miséria. São todos aspectos de um fenômeno que surgiu antes da própria escrita. A escrita tem menos de 10 mil anos. A agricultura, que foi outra praga surgida na espécie humana, tem 12 mil anos, 10 a 12 mil anos. Mas há um fenômeno que é mais antigo, que surgiu antes e que levou ao desastre total. Não ocorre entre os Yanomamis, não ocorre entre os Bosquímanos, nem entre os elefantes, nem entre os polvos. É o lucro. Surgiu o grande meme do lucro e o seu irmão gêmeo, o dinheiro. E é curioso que surgiram antes da escrita, porque o lucro surgiu ainda no tempo do escambo,
há 20 ou 30 mil anos. E há cerca de 20 mil anos, na Anatólia, região ali onde povos da Turquia e hebreus habitavam, surgiu o dinheiro. E no tempo do escambo, trocava-se uma pele por um pedaço de uma presa, mas às vezes era difícil saber quanto cada coisa valia, e levou ao surgimento do dinheiro. Mas mesmo antes disso, já surgiu a ideia de lucrar na transação. No seu grande livro Demonic Males, ou Machos Demoníacos, o zoólogo Richard Wrangham aborda como os primatas, particularmente seus machos, desenvolveram uma ganância, uma ambição e uma capacidade de trapaça tão grandes e inerentes ao grupo que não surgiu em nenhum outro grande grupo de animais da natureza. A trapaça surgiu em algumas aves, alguns pássaros como os cucos, os chopins e algumas outras aves. A fêmea coloca um ovo, geralmente de grandes proporções, num ninho estrangeiro e elimina os ovos ou filhotes que já possam haver naquele ninho, para que a mãe da outra espécie cuide do ovo, muitas vezes desproporcionalmente grande em relação a ela, para livrá-la dessa tarefa. Isso tornou-se parte do DNA. Isso tornou-se uma estratégia evolutivamente estável. E passou a fazer parte do DNA. Portanto, é um instinto. Não é raciocínio. Não é algo que ela pense e planeje fazer. Tornou-se uma estratégia instintiva. Tornou-se uma estratégia evolutivamente estável. O lucro na espécie humana não é uma estratégia evolutivamente estável, não. Os Yanomamis e os Bosquímanos do Kalahari não têm lucro, não têm dinheiro, não têm escrita, não têm esses memes. Esse é o grande meme dos memes. E ele levou a uma série de consequências. Por exemplo, eu mencionava, não há um conhecimento que todos os 8 bilhões de seres humanos compartilhem, exceto esse, talvez. E isso levou a uma fragmentação de culturas. E uma cultura procura dominar a outra. E os impérios se sucederam nas guerras, na escravidão, na pilhagem, no estupro. Em todos os lugares onde surgiu o meme do lucro e do dinheiro, surgiram esses fenômenos. Escravidão, guerra, estupro. Estão sempre associados. Não existem esses fenômenos entre povos como os Bosquímanos ou os Yanomamis que não desenvolveram lucro. E os elefantes não construiriam uma civilização com lucro. Estou certo disso. Estou certo de que os elefantes poderiam ser alfabetizados. Talvez eles não estejam muito interessados. E o lucro conduziu ao que estamos vendo hoje. Aliás, minha saudação, meu reconhecimento, minha admiração a David Attenborough e Greta Thunberg, pela sua cruzada em glória, tentando abrir os olhos da humanidade das coisas que estão acontecendo e que, lamentavelmente, não tem tido sucesso, nem terá, porque o meme do lucro tornou-se uma espécie de religião, a grande religião, o grande Deus mercado.
Então, é preciso que as economias das nações cresçam, se desenvolvam. É preciso que haja progresso. Já lhes disse, não existe progresso na evolução biológica. O que dirá na civilização? Não existe progresso na civilização humana. Não há progresso. Há um avanço da destruição. Não há progresso. E eu penso, se o custo de chegar a uma civilização técnica, de poder enviar naves aos outros planetas, colocar telescópios orbitais, desenvolver a World Wide Web, é esse? Se outras civilizações técnicas surgidas dentro da galáxia, para chegar ao ponto de desenvolver equipamentos técnicos, comunicações de rádio, tiveram que passar por isso? Ou seja, se colocaram a arrogância acima da gratidão, então elas não existem mais. Já se destruíram. Um amplo estudo psicológico conduzido na antiga União Soviética no final da década de 1970 traçou o perfil psicológico de 20 mil indivíduos, num trabalho que levou 3, 4 anos de acompanhamento. Aí traçaram o perfil psicológico de 20 mil indivíduos já preocupados com a debacle que o sistema soviético estava se encaminhando. Eles objetivaram, conduziram o estudo no sentido de se os indivíduos estavam dispostos a colaborar, a cooperar. Então se analisou a capacidade de cooperação, a solidariedade, o altruísmo, o desapego, a ganância, a ambição, o sentimento de trapaça, o egoísmo, e se dividiu esses indivíduos em 2 grupos. Aqueles que estavam dispostos a cooperar, a colaborar, que manifestavam um altruísmo social, um desapego, e aqueles que tinham uma tendência a uma ganância, ambição, egoísmo, e que não estavam dispostos a ceder nada do seu. E observou-se que 83% dos seres humanos são egoístas, gananciosos, ambiciosos, trapaceiros, e apenas 17% têm um altruísmo social, um sentido de cooperativismo, de colaboração. Bem, não há futuro. O planeta, o ser humano não vai conseguir destruir. O planeta vai continuar orbitando o Sol. Agora, o que vai acontecer com a vida, nós estamos vendo. Nós estamos vendo qual é a consequência do lucro. Estamos vendo o que acontece quando uma civilização de 8 bilhões de seres humanos se movimenta assim e não dá nenhuma mostra de ir em sentido contrário, quando acham que o lucro é natural e o dinheiro é o Deus do mercado. Inclusive, eu diria, a economia das nações precisa prosperar. O que é a economia? A economia não é uma ciência. A economia não é uma ciência simplesmente a economia não tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da economia é a própria economia. O objeto de estudo da malacologia não é a malacologia. O objeto de estudo da malacologia são os moluscos.
O objeto de estudo da economia é a economia das nações. Isso não é uma ciência, isso é uma arte divinatória, como o tarô ou a astrologia. Então, estamos indo para o abismo. Então, e não há saída. Lamentavelmente, não há mais saída. Não há mais tempo. É tarde demais. Como eu disse, o homem não vai conseguir destruir o planeta. O planeta vai continuar orbitando o Sol. Agora, a vida está sendo destruída. Estamos vivendo um momento de extinção em massa das espécies provocados pelo homem, semelhante ao do tempo dos dinossauros, provocado por um asteroide. E isso me traz a lembrança da hipótese Gaia, de James Lovelock. E me parece assim que ele talvez tenha apontado com precisão esse mecanismo, que o planeta inteiro está se comportando como um único organismo, através de inúmeras forças ecológicas, físicas e químicas interrelacionadas. E que o sofrimento que está sendo provocado por esse ser que se multiplica e se espalha como metástases de um tumor maligno, ele vai ser abreviado, porque o homem vai se conduzir ao seu próprio fim e sobrarão alguns indivíduos, mas o planeta vai ser destruído de tal forma, pela poluição, pela seca, pela fome, por guerras que ocorrerão no século XXI entre as nações em busca de água e comida, onde as nações mais pobres serão saqueadas. Então, o que restará gradualmente será destruído por si próprio e muito fracamente, de maneira assim enferma, a vida vai, de algum modo, lentamente, retomar o seu curso de um modo muito diferente e muito mais precário do que era há 100 mil anos. Porque esse fenômeno não é de agora. Eu falei em 20 mil anos do surgimento do meme do lucro, do dinheiro, mas há 100 mil anos, quando o homem entrou na Europa, já surgiu o problema da superpopulação. Talvez se houvesse acontecido um acidente geológico, formando um arquipélago, unindo o Canadá, a Groenlândia, a Islândia, a Inglaterra e a França, um grande colar de ilhas, talvez isso não tivesse acontecido. Porque talvez a espécie não tivesse entrado na superpopulação surgida na Europa e Oriente Médio há 100 mil anos e que levou ao fato do conhecimento começar a se acumular. Pode ser que não tivesse ocorrido, mas ocorreu. Então, o planeta, sobrevindo à debacle da espécie humana, ele talvez, de uma forma muito precária, futuramente, no século 22, comece a retomar assim, um novo rumo evolutivo do que tiver sobrado de ambientes naturais e de seres vivos. Voltando ao paradoxo de Fermi, eu concluo dizendo que não há nenhum paradoxo. Não há paradoxo algum. Porque se para desenvolver uma civilização técnica, mandando seus jatos, suas naves pelo espaço, tiveram que passar por isso, já não existem mais, já se destruíram. Então eu afirmo que nesse momento, como civilização tecnológica, estamos sozinhos dentro da galáxia. E teria sido possível uma outra saída, além desse acidente geológico de um arquipélago unir a América com a Europa, assim, que teria dispersado a população? Eu acho que houve uma tentativa, mas a ganância humana, a ganância primata, foi capaz de destruí-la. Houve uma tentativa. Freud, em A Civilização e os Seus Descontentes, apontou para
como a civilização está arruinada. Houve uma tentativa de salvá-la. Mas a ganância primata, rapidamente, em pouco tempo, a destruiu. Ao meu ver, foi a tentativa mais próxima de solucionar esse problema aqui. Então, estamos sós dentro da galáxia.